Você já imaginou ter o poder de influenciar as decisões de outras pessoas? Fazer com que elas sigam suas vontades sem nem perceberem? E se eu te disser que esse poder já foi desvendado há séculos por um dos mais brilhantes estrategistas da história? Maquiavel, o mestre da manipulação, deixou um legado de ensinamentos que até hoje são usados por líderes, políticos e empresários ao redor do mundo. No livro O Príncipe, Maquiavel nos ensina o caminho para o domínio psicológico. Ele revelou segredos de como controlar e manipular as pessoas de maneira eficaz. Mas, calma, não estamos falando de controle simples ou manipulação com boas intenções. Maquiavel vai muito além disso. Ele mostra como manipular a favor dos seus objetivos, como lidar com as fraquezas humanas e como se tornar uma verdadeira força no jogo do poder. E o mais intrigante, ele nos ensina a manter a aparência de integridade enquanto utilizamos essas técnicas. Porém, ao dominar essas técnicas, surgem grandes dilemas. E a pergunta que fica é: você tem coragem de aplicar os ensinamentos maquiavélicos para alcançar seus objetivos, mesmo que isso signifique ir contra o moralismo que a sociedade impõe? Será que você tem coragem de se tornar o mestre da persuasão, da influência, de se tornar imparável? Se você quer descobrir as táticas secretas de Maquiavel e aprender como manipulá-las para conquistar aquilo que você deseja, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e comente de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada de poder e inteligência estratégica, a arte de criar oportunidades. Maquiavel é muitas vezes retratado como um mestre da manipulação, mas sua verdadeira genialidade está na capacidade de criar e aproveitar as oportunidades que surgem ao longo da vida. Para ele, as pessoas que sabem como gerar circunstâncias favoráveis a seus objetivos são aquelas que realmente dominam a arte de comandar. E ele deixa claro: um príncipe não deve esperar por oportunidades, mas sim criá-las. A primeira lição de Maquiavel sobre manipulação envolve entender como você pode se posicionar de forma estratégica dentro do jogo social. Ao observar os outros, ao perceber suas fraquezas e suas carências, você começa a perceber as brechas. E é dentro dessas brechas que o verdadeiro manipulador entra em cena. Não estamos falando de um aproveitamento simples das fraquezas alheias. Não. O segredo de Maquiavel está em criar oportunidades dentro das falhas do sistema. Ele ensina que a verdadeira manipulação começa quando você aprende a projetar um cenário onde os outros acreditam que estão agindo por livre vontade, quando na realidade você já tem o controle da situação. Parece complexo, mas é uma questão de posicionamento. A chave aqui é entender que a manipulação não se trata apenas de forçar alguém a fazer algo contra sua vontade. O jogo maquiavélico vai além disso. Ele envolve a arte de orquestrar o ambiente de maneira que a pessoa nem perceba que está sendo influenciada. Em outras palavras, você cria uma falsa sensação de autonomia para o outro enquanto controla os elementos em jogo. Esse é o poder da manipulação inteligente, o segredo que pode levar você a grandes feitos. Se você quiser ser um mestre em criar essas oportunidades, deve aprender a ser observador. Cada ambiente que você entra, cada pessoa com quem interage, deve ser analisado profundamente. O que cada um deseja? Quais são suas carências, seus pontos fracos? Ao entender essas nuances, você consegue montar uma rede de influências que favorece seus próprios interesses. Mas atenção, o verdadeiro manipulador não é aquele que força as situações, mas sim aquele que se posiciona como um líder natural, alguém que sabe quando e como agir sem que os outros percebam. Maquiavel ensina que as grandes oportunidades de manipulação nascem da paciência e da observação,
mais do que da ação imediata. Imagine que você está em uma reunião de negócios. Todo o grupo está discutindo qual a melhor estratégia a ser seguida. Agora, em vez de se posicionar diretamente em uma discussão, você começa a lançar ideias, pequenas sugestões que direcionam o rumo das decisões, sem que ninguém perceba que você está moldando a opinião coletiva. Antes que percebam, você já influenciou a direção do grupo. Isso é criar a oportunidade de manipulação de maneira maquiavélica. Além disso, é importante entender que as oportunidades nem sempre são grandes ou óbvias. Muitas vezes, elas estão disfarçadas de pequenas mudanças ou eventos aparentemente triviais. Maquiavel ensina que a habilidade de transformar qualquer situação, até mesmo uma crise, em uma vantagem estratégica é o que separa os líderes dos seguidores. Em momentos de tensão, de incerteza, surge a chance de se destacar e manipular as percepções. Transformar um obstáculo em uma vantagem é a marca de um manipulador eficaz. E o mais interessante é que Maquiavel não via essas práticas como algo imoral. Para ele, a moralidade é relativa ao objetivo que se deseja alcançar. O fim justificaria os meios. E, se a manipulação fosse necessária para alcançar a estabilidade ou o sucesso, então ela seria, em sua visão, não apenas aceitável, mas essencial. Portanto, ao aplicar esses ensinamentos, o manipulador não deve se preocupar com o que os outros pensam de suas ações. Ele deve focar no seu objetivo, sabendo que as estratégias de manipulação e influência são ferramentas poderosas para alcançar o poder. E assim, ao criar suas próprias oportunidades, ele vai conseguir colocar os outros em posições onde, aparentemente, estarão tomando suas próprias decisões, mas, na verdade, estarão sendo guiados pelos seus comandos invisíveis. Essa habilidade de se tornar invisível e, ainda assim, influenciar as decisões dos outros é o ápice da manipulação maquiavélica. Ao dominar essa arte, você não apenas influencia o comportamento das pessoas ao seu redor, mas também começa a controlar o fluxo das situações, gerando resultados consistentes em sua direção. E tudo isso acontece sem que a maioria sequer perceba que você está no controle. O uso da enganação e da aparência. Maquiavel não apenas ensina como manipular as pessoas por meio de oportunidades e ações ocultas, mas também nos revela um segredo crucial: a importância da aparência. Segundo ele, a percepção das pessoas sobre você é muitas vezes mais importante do que a realidade. E essa é uma das lições mais poderosas que podemos aprender com o mestre da manipulação. A primeira coisa que você precisa entender é que, em qualquer ambiente, as aparências são tudo. O que você demonstra ser, o que os outros percebem em você, é muito mais relevante do que o que você realmente é. E isso vale tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Maquiavel ensina que um príncipe deve ser capaz de esconder suas intenções reais, ao mesmo tempo em que projeta uma imagem que cative as pessoas ao seu redor. A chave para manipular as percepções das pessoas é criar uma fachada convincente. Essa fachada, ou máscara social, é o que vai determinar a maneira como os outros o percebem e, por consequência, como vão reagir às suas ações. Ao invés de mostrar suas verdadeiras intenções, você cria um reflexo que desperta confiança, respeito ou até medo, o que for necessário para atingir seus objetivos. Maquiavel deixa claro que essa estratégia não envolve apenas mentir ou enganar as pessoas diretamente, mas sim jogar com suas expectativas e suposições. É um jogo psicológico, onde você nunca revela suas cartas, mas controla o que os outros pensam sobre você e suas ações. Como? Você manipula os elementos que são visíveis para o mundo, enquanto mantém suas reais intenções em segredo. Imagine que você está participando de uma reunião de negócios.
Em vez de expor suas reais intenções e o que você realmente deseja, você começa a projetar uma imagem de uma pessoa cooperativa e disposta a ouvir os outros. A sua postura, as palavras que você escolhe, o tom de voz, tudo isso influencia a forma como os outros percebem você. Mas no fundo, você já sabe o que quer alcançar e está apenas criando a aparência de ser alguém que está aberto a ideias, quando na verdade você já está manipulando a situação para que ela se encaixe nos seus planos. Essa é uma estratégia maquiavélica de primeiro nível. Nunca expor suas verdadeiras intenções. Em vez disso, crie um personagem que seja mais palatável para os outros, algo que inspire confiança ou até adulação. E, enquanto todos estão concentrados nessa falsa imagem que você construiu, você se move silenciosamente em direção ao seu objetivo. Além disso, Maquiavel nos ensina que devemos ser mestres na arte da adaptação. O manipulador maquiavélico deve ser capaz de mudar sua fachada dependendo do contexto e das pessoas com quem ele está lidando. Quando se encontra com uma pessoa, ele pode se apresentar como humilde e gentil. Em outra situação, pode ser agressivo e impositivo. A chave é nunca se apegar a uma única imagem, mas sim estar disposto a se reinventar conforme necessário. Esse tipo de adaptação é o que torna os ensinamentos de Maquiavel tão poderosos. Ao ser flexível e saber como se apresentar em diferentes cenários, você pode manipular as percepções das pessoas, levando-as a acreditar que você é exatamente o que elas querem ver. O segredo está em ser um camaleão social, que sabe quando se esconder nas sombras e quando brilhar sob os holofotes. Tudo depende do que você precisa que as pessoas acreditem sobre você. Maquiavel não considerava esse tipo de manipulação como algo negativo ou imoral, mas sim uma parte natural do jogo de poder. Para ele, quem não sabe se adaptar e manipular as percepções acaba sendo engolido pelo sistema. Aqueles que dominam a arte de criar uma fachada convincente e de enganar os outros por meio da aparência são os verdadeiros mestres do poder. E como ele dizia, um príncipe deve ser mais temido do que amado. O medo é uma poderosa ferramenta e saber como usá-lo, bem como as aparências, é o que separa os líderes de sucesso dos fracassados. Por exemplo, se você quiser obter uma promoção no trabalho, mas sabe que seu chefe prefere um estilo mais agressivo de liderança, você pode adaptar sua imagem para refletir esse perfil. Ao agir com mais autoridade e confiança, você passa a impressão de que tem as qualidades que ele valoriza, mesmo que não seja o tipo de líder que você realmente é. Esse jogo de aparências é o que permitirá que você alcance sua meta. Agora, pense em como isso se aplica à sua vida pessoal. Quais imagens você está projetando para os outros? Será que você está criando uma fachada que favorece seus objetivos? Ou está deixando sua verdadeira essência transparecer, o que pode ser um risco? Maquiavel nos lembra que não podemos ser transparentes no jogo de poder. A transparência para ele é sinônimo de fraqueza. Ao contrário disso, a estratégia é ser moldável. Mudar de acordo com as circunstâncias, criar uma imagem que não apenas proteja você, mas também favoreça o controle das situações. Por isso, é essencial que você domine a arte da aparência. Isso se torna a sua principal ferramenta para moldar as percepções dos outros e, assim, manipular as situações ao seu favor. O controle do medo. Maquiavel, ao longo de sua obra, sempre foi claro quanto ao uso do medo como uma ferramenta estratégica. Para ele, é muito mais eficaz ser temido do que amado. Mas ao contrário do que muitos podem imaginar, a ideia de temer não significa recorrer à violência ou ao terror explícito. Pelo contrário, o medo que ele ensina a cultivar é um medo psicológico e manipulativo que age silenciosamente, criando uma aura de poder e controle.
Quando se trata de manipulação, saber como incutir medo nas pessoas de maneira estratégica pode ser a chave para garantir que você esteja sempre no controle. Se você quer que os outros façam o que você quer, precisa ser capaz de fazer com que temam as consequências de não seguir a sua liderança, seja no ambiente de trabalho, em relacionamentos pessoais ou em qualquer outro campo onde o poder e a influência sejam importantes. O controle do medo, segundo Maquiavel, não precisa ser ameaçador, mas sim impositivo. Criar uma presença que faça os outros pensarem duas vezes antes de desafiar sua autoridade é uma das maneiras mais eficazes de garantir que você não seja desafiado. Ele nos ensina que, ao longo da história, muitos dos grandes líderes que se destacaram foram aqueles que souberam manipular o medo das massas, fazendo com que a simples menção de seus nomes gerasse respeito e até intimidação. Um exemplo claro dessa estratégia é o conceito de agir com crueldade quando necessário. Isso não significa ser cruel sem razão, mas, em certos momentos, a demonstração de força, de forma pontual e decisiva, pode criar um medo legítimo que impede que as pessoas tomem atitudes contrárias aos seus desejos. Maquiavel não encoraja o uso indiscriminado de violência, mas sim o uso de uma autoridade que, quando pressionada, se torna implacável. Esse controle psicológico é o que cria uma verdadeira barreira contra qualquer tipo de insubordinação. Entretanto, Maquiavel também nos alerta: o medo precisa ser controlado com precisão. Se você exagerar, se tornar alguém completamente temido, mas sem carinho ou respeito, o medo pode se transformar em ódio. E o ódio, como ele nos ensina, é um dos maiores inimigos do poder. Logo, o medo deve ser usado com inteligência, sempre calculando os momentos e as formas de agir. É como se fosse uma faca de dois gumes. Se utilizada com habilidade, pode garantir que os outros sempre sigam o que você deseja, mas se exagerada, pode virar contra você. Em termos práticos, o que isso significa? Para aplicar o controle do medo na sua vida, você precisa começar a construir uma imagem de autoridade que, em momentos críticos, fará os outros pensarem duas vezes antes de te desafiar. Isso envolve criar uma aura de imprevisibilidade e força. Nunca seja completamente previsível em suas ações, pois a surpresa e a ação rápida são componentes-chave da manipulação maquiavélica. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, se você é alguém que geralmente escuta a equipe e permite que as opiniões fluam, mas de vez em quando age de forma decisiva e enérgica, o simples fato de você agir de forma autoritária em momentos críticos já cria um certo nível de medo psicológico. Os outros irão pensar duas vezes antes de desafiar sua autoridade ou questionar suas decisões, porque sabem que você tem a capacidade de agir de forma firme quando necessário. Na vida pessoal, essa mesma tática pode ser aplicada. Se você deseja que alguém siga uma orientação sua ou mude um comportamento, pode criar uma expectativa de que a consequência de não obedecer às suas orientações não será algo agradável. Isso pode ser feito através de uma leve mudança no tom de voz, postura ou até mesmo deixando claro, de forma sutil, que a pessoa está colocando em risco algo valioso. Contudo, o controle do medo é um jogo delicado. Maquiavel adverte que, ao controlar o medo de maneira eficaz, você nunca deve ultrapassar a linha que separa o respeito da ameaça. Ele dá o exemplo de um príncipe que, ao ser temido, precisa ser cauteloso para não se tornar um tirano. O medo deve sempre ser calculado, medido e usado no momento certo. Isso é o que faz com que o manipulador maquiavélico seja temido, mas também respeitado. Outro ponto crucial que Maquiavel destaca é a importância de um líder ou manipulador agir com coragem, pois o medo dos outros é diretamente proporcional à coragem demonstrada pelo líder. A coragem de tomar decisões difíceis, de fazer aquilo que os outros têm medo de fazer,
é o que cria a atmosfera de respeito e temor. Ao manter uma postura corajosa, você acaba desestabilizando aqueles que pensam em desafiá-lo, tornando sua manipulação ainda mais eficaz. Assim, ao controlar o medo, você se posiciona como uma força indomável. Você não é apenas um líder. Você é alguém que, com a menor mudança de postura ou atitude, pode fazer com que os outros se calem e sigam suas ordens sem hesitar. Mas lembre-se, esse é um poder que exige precisão. O medo é um elo invisível, mas extremamente forte, que, quando aplicado de forma estratégica, torna você imbatível. Então, está pronto para usar essa poderosa ferramenta? A manipulação da incerteza. No jogo maquiavélico, um dos maiores recursos que você pode usar é a manipulação da incerteza. Maquiavel era um mestre em criar uma atmosfera de dúvida e ambiguidade, uma técnica que, se bem aplicada, pode fazer com que as pessoas sigam seus comandos sem sequer perceberem o porquê. Mas como exatamente ele fazia isso? A incerteza, ao contrário do que muitos pensam, não é algo a ser temido. Na verdade, ela pode ser um dos maiores aliados do manipulador estratégico. Quando as pessoas não sabem o que esperar, quando estão imersas em um mar de dúvidas, elas se tornam mais vulneráveis e suscetíveis a serem influenciadas. E Maquiavel entendia isso como ninguém. A manipulação da incerteza envolve a criação de um ambiente onde os outros não têm clareza sobre qual será o próximo passo ou o que você realmente quer alcançar. Ao criar um estado de confusão, você coloca as pessoas em uma posição onde elas buscam desesperadamente por uma resposta ou uma liderança. E é nesse momento que você entra em cena, pronto para dar as orientações necessárias, como um líder que aparece no meio do caos. Maquiavel sabia que a incerteza pode gerar medo, e é precisamente isso que ele utilizava a seu favor. Quando alguém não sabe exatamente o que está acontecendo ou não consegue ver um caminho claro à frente, fica vulnerável à manipulação. O manipulador cria essa lacuna de conhecimento e, assim, assume o controle. Mas como aplicar isso de maneira prática? Uma das formas mais comuns de usar a incerteza é através da manipulação da informação. No momento certo, você pode deliberadamente omitir detalhes ou deixar informações importantes flutuando no ar. Isso faz com que os outros fiquem desesperados para obter respostas e, naturalmente, procurem você para fornecê-las. Nesse processo, você se posiciona como a única fonte confiável de esclarecimento e, ao mesmo tempo, mantém o controle sobre o fluxo de informações. Como resultado, as pessoas se tornam mais dependentes de você. Outro exemplo é quando você cria um cenário de decisões que parecem ser igualmente boas, mas que, na verdade, são cuidadosamente desenhadas para levá-los a fazer o que você quer. Imagine que você está negociando com alguém. Você oferece duas opções aparentemente vantajosas, mas ambas vão resultar no mesmo desfecho para você. No entanto, ao criar a sensação de escolha, você dá a impressão de que a outra pessoa está no controle, quando, na verdade, você já sabia qual seria a decisão final. Isso cria uma sensação de incerteza no outro. Eles não sabem exatamente o que vai acontecer, nem qual caminho seguir, e isso cria o terreno perfeito para a manipulação. Eles ficam tão imersos nessa dúvida que acabam se rendendo à sua liderança sem perceberem. Maquiavel também sabia que, para que a manipulação da incerteza funcione, você precisa ser extremamente astuto e calculista. Não basta apenas criar confusão. É necessário que você, ao mesmo tempo, transmita uma sensação de confiança. Isso é o que o torna tão poderoso. Ao fazer com que as pessoas sintam que você tem o controle da situação, mesmo quando ela está em um estado de incerteza, você se posiciona como um líder inevitável e, com isso, conquista a lealdade, ou melhor, a obediência delas.
A incerteza, portanto, não precisa ser um campo desorganizado de caos absoluto. Ao contrário, ela pode ser um ambiente cuidadosamente estruturado, onde você mantém o controle total, mesmo quando as pessoas acreditam que têm a liberdade de escolha. Outro ponto fundamental para a manipulação da incerteza é o uso de promessas vagas. Quando você quer manipular alguém, uma ótima tática é prometer algo grandioso no futuro, mas sem dar detalhes concretos. Isso cria uma sensação de desejo e antecipação. As pessoas se tornam tão seduzidas pela ideia de um futuro brilhante que começam a seguir suas ordens na esperança de que algo bom acontecerá. Mas, no fundo, você nunca oferece uma definição clara do que exatamente será alcançado. Esse é um exemplo perfeito de como você pode manipular a incerteza sem precisar usar métodos agressivos ou violentos. Tudo é feito com subtileza, com o jogo de palavras e promessas vagas. A chave aqui é fazer com que os outros se sintam tentados pelo que está por vir, mas sem nunca revelar as peças do quebra-cabeça até que seja tarde demais. Maquiavel entendia que o segredo para dominar a incerteza era fazer com que os outros se sentissem mais confortáveis com a sua liderança do que com o caos. Mesmo que o futuro fosse incerto, eles confiavam em você para guiá-los por ele. Agora pense como você pode aplicar a manipulação da incerteza na sua vida. Como você pode utilizar essa estratégia para criar situações onde as pessoas ao seu redor busquem a sua liderança e orientação, mesmo que o caminho não seja claro para elas. A incerteza é uma das armas mais poderosas à sua disposição. A manipulação das emoções. Quando falamos sobre manipulação, muitos de nós pensamos nas estratégias mais óbvias: pressões diretas, coerções ou até subterfúgios. Porém, Maquiavel nos ensina que, acima de tudo, a manipulação mais eficaz não vem da lógica ou da razão, mas sim da emoção humana. As emoções são forças poderosas que moldam decisões, criam alianças e, claro, podem ser usadas como ferramentas para alcançar os nossos objetivos. O grande segredo de Maquiavel sobre manipulação emocional é simples. As pessoas são movidas por emoções, não por lógica. Embora todos desejem acreditar que tomam decisões de maneira racional, o que realmente influencia a nossa tomada de decisão são os nossos sentimentos. A frustração, a raiva, o desejo, o medo, a culpa. Todas essas emoções são como fios invisíveis que controlam as ações das pessoas. E quem souber manipular esses fios, controlará as pessoas e o ambiente. Em sua obra, Maquiavel aborda a importância de manter uma imagem forte e imperturbável, mas ao mesmo tempo ele entende a necessidade de explorar as emoções dos outros para manipular o curso das situações. As emoções têm o poder de distrair, influenciar e até desviar a atenção de um problema maior, permitindo que você controle o jogo de poder sem que ninguém perceba. Mas como fazer isso? A primeira estratégia emocional que Maquiavel sugere é a de dividir e conquistar. Em muitas situações, quando as emoções estão em jogo, as pessoas tendem a ser mais impulsivas, fazendo decisões baseadas em ressentimentos e incertezas. Como manipulador, você pode explorar essas fraquezas para criar divisões entre grupos ou indivíduos. Quando uma pessoa se sente emocionalmente atacada ou insegura, ela tende a agir de forma mais egoísta e reativa. Você pode então usar essa reação emocional para seu benefício, criando confusão e enfraquecendo alianças que poderiam ser desafiadoras para seus planos. Além disso, Maquiavel também aponta que uma das maneiras mais eficazes de manipular as emoções dos outros é através da culpa. A culpa é uma emoção poderosa que pode corroer a confiança de uma pessoa e levá-la a tomar decisões com base no medo da repreensão.
Ao fazer alguém se sentir culpado, você pode fazer com que essa pessoa atue da maneira que você deseja, seja para se redimir ou para evitar um sofrimento maior. Maquiavel sabia como usar essa emoção, especialmente ao lidar com aliados ou subordinados. Quando um aliado se sentia culpado por uma falha ou erro, ele frequentemente se via forçado a seguir as ordens de seu superior para recuperar sua posição ou status. Mas não pense que a manipulação emocional é só sobre explorar fraquezas e falhas. Maquiavel também ensina que você pode manipular as emoções das pessoas de maneira positiva para conquistá-las. Se você consegue despertar sentimentos de admiração ou lealdade, pode criar um exército de seguidores que farão tudo o que você desejar, não por medo, mas por um desejo genuíno de agradá-lo ou servir aos seus interesses. Uma palavra gentil no momento certo, um elogio bem colocado, ou até um ato de bondade calculado, pode gerar uma sensação de gratidão que se transformará em lealdade incondicional. Entretanto, é preciso ser cuidadoso. Manipular emoções é uma arte que requer sutileza. Maquiavel sabia que um bom manipulador nunca deve mostrar suas intenções diretamente. O segredo é sempre agir de forma indireta, deixando as emoções fluírem sem forçar uma agenda. Quando as emoções das pessoas estão em sintonia com seus interesses, elas irão agir por conta própria, sem perceber que estão sendo influenciadas. O manipulador maquiavélico também deve ser habilidoso em criar uma atmosfera emocional que favoreça seus objetivos. Ele pode, por exemplo, usar o medo de falhar para motivar os outros a seguir suas ordens, ou pode acionar um desejo profundo por aceitação social para garantir que todos sigam a linha que ele traçou. A manipulação das emoções é mais eficaz quando é feita de forma estratégica e silenciosa. Nunca mostre seu jogo, nunca deixe as pessoas verem suas cartas. A verdadeira manipulação emocional ocorre nos bastidores, onde o manipulador fica invisível, mas controla todos os movimentos. Por exemplo, se você estiver lidando com uma situação difícil, onde precisa que um grupo ou uma pessoa siga suas ordens sem questionar, você pode explorar a insegurança emocional deles. Ao ressaltar as consequências negativas de não seguir sua liderança, você pode gerar uma resposta emocional de medo e vergonha, fazendo com que as pessoas se comportem exatamente como você deseja. Além disso, a manipulação emocional também pode ser aplicada a grandes massas. Líderes políticos ao longo da história usaram as emoções das pessoas para conquistar apoio e implementar suas agendas. Eles criaram uma narrativa emocional que ressoava com o medo, o desejo ou a esperança das pessoas, fazendo com que essas emoções guiassem as ações da população. Por isso, a manipulação emocional não se trata apenas de controlar as reações das pessoas, mas também de criar uma atmosfera onde as emoções dominam as decisões. E quem controla as emoções de um grupo, controla o grupo. Agora, imagine como você pode aplicar esses princípios maquiavélicos para influenciar as pessoas ao seu redor. Você está criando a estratégia emocional necessária para obter a lealdade dos outros? Está preparado para explorar a culpa, o medo ou o desejo de aprovação de forma inteligente? Ao dominar a manipulação das emoções, você não só tem o controle sobre as decisões das pessoas, mas também sobre os seus sentimentos e, com isso, sobre o futuro delas. A conquista do poder final. Chegamos ao ponto culminante da nossa jornada maquiavélica. Após explorar as diversas técnicas que Maquiavel nos deixou como legado, desde o controle da incerteza até a manipulação das emoções e a criação de oportunidades, é hora de refletirmos sobre o propósito final dessa manipulação: o poder. O poder que você pode conquistar ao dominar essas estratégias e se tornar o mestre do jogo.
Maquiavel, em toda a sua sabedoria, nunca escondeu que o objetivo final de todas as suas estratégias era um único: o domínio absoluto sobre o que acontece ao seu redor. Ele acreditava que o príncipe, ou no nosso caso, qualquer manipulador habilidoso, deveria se tornar a figura central, aquela que exerce influência em todas as áreas de sua vida e de seu ambiente. Mas, para alcançar esse poder, Maquiavel deixa claro que é necessário agir com precisão, calcular todos os passos e, principalmente, manter um controle total sobre as situações e as pessoas. Ao longo deste vídeo, você aprendeu as táticas que os grandes mestres da manipulação usaram para alcançar o que queriam. Muitas vezes, sem que ninguém soubesse o quanto estavam sendo manipulados. O segredo, como vimos, está em criar um ambiente onde você é o controlador. As pessoas devem ser guiadas por suas emoções, suas fraquezas e suas expectativas. E quando isso acontece, você se torna uma força imparável. Mas lembre-se, o poder que Maquiavel descreve não é para qualquer um. Ele exige coragem, inteligência, paciência e, acima de tudo, controle. Para ser um mestre maquiavélico, você deve saber quando agir e quando se esconder, quando se mostrar implacável e quando usar a gentileza para conquistar aliados. Cada situação é uma oportunidade, cada pessoa ao seu redor é uma peça no seu jogo. O poder final é aquele que você conquista quando tem a capacidade de fazer com que os outros sigam suas ordens, mesmo quando não sabem que estão sendo manipulados. E quando você conseguir fazer isso, você estará em um ponto onde as decisões dos outros, suas emoções, suas escolhas, tudo estará voltado para o seu próprio benefício. Isso é o que Maquiavel queria dizer quando falava de poder absoluto. Mas, para chegar até lá, é preciso aplicar as lições que exploramos aqui. É necessário ser estratégico, agir de forma calculista e nunca deixar que suas verdadeiras intenções sejam descobertas. O manipulador maquiavélico está sempre um passo à frente, movendo as peças de seu tabuleiro sem que ninguém perceba o jogo que está sendo jogado. Agora, pense em sua vida. Onde você pode aplicar essas estratégias? Quais áreas da sua vida ainda estão fora do seu controle e que podem ser transformadas se você começar a usar essas táticas maquiavélicas? A chave para o sucesso está em saber que, ao dominar essas técnicas, você não precisa mais depender do acaso ou da sorte. Você será o autor do seu próprio destino. Agora que você tem em mãos o conhecimento para manipular, influenciar e conquistar o poder, só depende de você. Lembre-se sempre, as oportunidades não são feitas para esperar. O jogo de poder é rápido, implacável, e a única forma de garantir que você não será deixado para trás é estar sempre em movimento, aplicando essas estratégias com maestria. Se você está pronto para dominar o jogo e conquistar o poder que sempre quis, inscreva-se no canal agora mesmo, deixe seu like e, como sempre, comente de qual cidade e estado você está assistindo. E lembre-se, o verdadeiro poder está em quem sabe manipular as pessoas, sem que elas percebam. Aproveite esse conhecimento e transforme sua vida agora. Agradecemos por assistir até o final. Se você quer mais estratégias poderosas como essas, continue nos acompanhando, pois nossa jornada está apenas começando.